Imagine por um instante, você está a 18 mil metros de altitude, o mundo lá embaixo é um borrão indistinto e o avião ao seu redor estica como se estivesse vivo, gemendo sob o calor infernal de voar mais rápido que o som. Mas, e se eu te dissesse que por trás dessa máquina que devora distâncias a mais de 2.000 quilômetros por hora, há uma verdade que poucos ousam revelar, uma dança perigosa entre genialidade humana e os limites do impossível, onde um erro milimétrico poderia transformar sonho em tragédia? Fique comigo, porque o que você vai descobrir sobre como esses aviões são feitos vai te deixar sem fôlego, questionando se o céu realmente pertence a nós. Deixe-me te levar de volta para os anos 60, em uma época em que o mundo ainda se recuperava das cicatrizes da guerra. E sonhadores em jalecos brancos ousavam desafiar as leis da física. Eu sou Jacques Moreau, ou pelo menos é assim que me chamavam nos corredores escuros das fábricas em Toulouse. Um engenheiro francês comum, com mãos calejadas de noites insones e um coração que batia no ritmo das turbinas. Minha vida mudou no dia em que entrei no projeto Concorde, aquele pássaro de metal que prometia encolher o planeta, levando você de Paris a Nova York em menos tempo do que uma soneca vespertina. Mas o que ninguém conta é o suor, o medo e os segredos que moldaram cada parafuso dessa besta. Era como construir um Deus, belo, poderoso, mas capaz de nos destruir se não o tratássemos com reverência. Eu me lembro do cheiro de metal recém-cortado misturado ao suor de centenas de operários, o zumbido constante das máquinas que pareciam sussurrar promessas de glória, enquanto o peso da responsabilidade esmagava nossos ombros. Nós não estávamos apenas montando um avião. Estávamos tecendo um sonho que poderia partir o céu ao meio, e cada decisão carregava o fantasma de um fracasso que ninguém queria imaginar. Tudo começou nas sombras de fábricas espalhadas como peças de um quebra-cabeça gigante. Filton, na Inglaterra, com suas chuvas incessantes, batendo nas janelas como um aviso. E Toulouse, na França, onde o sol do sul iluminava os hangares como se zombasse de nossa ousadia. Eu viajava entre esses mundos, carregando blueprints que pareciam mapas de tesouros proibidos, enquanto equipes de ambos os lados brigavam por cada centímetro de design. O Concorde não era feito como os aviões comuns, aqueles lentos e previsíveis que rastejam pelo ar a 900 km/h. Não, esse era um predador, projetado para romper a barreira do som, e para isso precisávamos de materiais que resistissem ao inferno. Imagine alumínio forjado em ligas especiais, tão resistentes que podiam esticar e contrair como pele viva sob o calor de Mach 2. Temperaturas que fariam um homem derreter. Eu toquei aquelas chapas frias pela primeira vez em Marignane, sentindo o tremor em meus dedos, sabendo que elas seriam moldadas por máquinas controladas numericamente, cortando o metal com precisão cirúrgica para evitar qualquer fraqueza. Mas o verdadeiro terror vinha das partes quentes, titânio e aço inoxidável para as baias dos motores, soldadas por feixes de elétrons em salas esterilizadas, onde um erro de fração de milímetro poderia transformar o avião em uma bola de fogo. Eu perdi a noite sonhando com isso, o cheiro de ozônio no ar, o zumbido das soldas como um coração pulsando, e o medo constante de que nossa ambição nos consumisse. Enquanto as fuselagens tomavam forma, seções centrais vindas de Bugenais, narizes afilados de Weybridge, eu sentia o conflito interno crescer como uma tempestade. Nós éramos mais de 800 empresas envolvidas, de gigantes como Rolls-Royce a oficinas minúsculas que forjavam brackets de nylon leves como plumas. Transportar aquelas peças gigantes era uma odisseia. Imagine fuselagens de 50 pés voando em aviões cargueiros Guppy, cruzando o Canal da Mancha sob céus nublados, enquanto eu rezava para que o vento não as desviasse.
Em Filton, eu via os operários encaixando as asas delta diretamente na fuselagem, sem juntas extras, selando tanques de combustível com Viton, que aguentava o combustível aquecendo a 75 graus Celsius. O ar ali era denso com o odor de borracha e eletricidade, enquanto instalávamos harnesses de fios, 90 milhas de cabos serpenteando pelo corpo estreito do avião, como veias pulsando vida. Eu me sentia como um cirurgião, operando um gigante adormecido, o suor escorrendo pelas costas enquanto fixávamos os elevons e o rudder, sabendo que um fio solto poderia significar o fim. E os motores? Aqueles Olympus 593, forjados em Patchway, com suas rampas variáveis que engoliam o ar como monstros famintos. Instalá-los era como domar feras, o ronco inicial ecoando nos hangares como um rugido primal que me fazia questionar se estávamos brincando de Deus ou convidando o diabo. Mas o que realmente me assombrava eram as quebras, os momentos em que o sonho virava pesadelo. Lembra daqueles dias em que a fuselagem se expandia no voo, esticando centímetros inteiros pelo atrito supersônico? Nós testávamos isso em simuladores, mas nada preparava para a realidade. Pilotos como Brian Trubshaw, o lendário testador britânico, contavam histórias de chapéus sendo colocados nas brechas para evitar que se fechassem ao pousar, contraindo o metal como uma ferida se curando. Eu ouvia isso em reuniões secretas, o ar carregado de tensão, enquanto discutíamos os custos, governos injetando fortunas e nós, os engenheiros, carregando o peso emocional de saber que 16 aviões seriam construídos, mas apenas 14 voariam de verdade. Havia noites em que eu andava pelos hangares vazios, tocando o nariz visor que se abaixava como uma reverência, sentindo o cheiro de tinta fresca na pele branca do avião, e me perguntando, valerá a pena? A pressão era como uma garra no peito. Duplicar linhas de montagem em 2 países significava aprender 2 vezes, errar 2 vezes, e cada atraso era uma facada na alma. Mas era aí que a magia acontecia. Pré-montar componentes com sistemas inteiros, reduzindo o caos final, inovando com soldas que economizavam metal e vidas. Eu me identificava com aquele avião, esticado aos limites, aquecido pelo fogo da ambição, mas resiliente o suficiente para voar. E então veio a reviravolta que ninguém esperava. Após anos de suor, o primeiro voo em 1969, o ar tremendo com o rugido, e eu lá embaixo, lágrimas nos olhos, sentindo o orgulho misturado ao terror. Mas o segredo mais sombrio, o Concorde não era só velocidade, era um símbolo de superação humana, mas carregava sombras. O barulho ensurdecedor que abalava comunidades, o consumo voraz de combustível que sangrava orçamentos e o calor que exigia pinturas especiais para não derreter. Eu via colegas desmoronarem sob a pressão, casamentos ruindo como estruturas fracas, e me perguntava se estávamos construindo um futuro ou um monumento ao ego. Uma frase de um especialista da época, o engenheiro-chefe Pierre Sartre, ecoa em mim até hoje. O Concorde não é apenas uma máquina, é a prova de que o homem pode dobrar o tempo, mas o tempo sempre cobra seu preço. Era como um aviso sussurrado no vento, nos lembrando que por trás da glória havia dor. A dor de inovar em um mundo que nem sempre perdoa. Agora imagine o ar gelado de uma manhã de março em 1969, o sol mal nascendo sobre o aeródromo de Toulouse. E eu parado ali, o coração martelando como as turbinas prestes a acordar. Os testes iniciais eram o verdadeiro batismo de fogo. Não os voos glamourosos que o mundo via, mas as horas intermináveis no solo, onde o Concorde era torturado como um prisioneiro para revelar seus segredos. Eu sentia o cheiro de querosene impregnado no ar úmido, misturado ao suor nervoso dos técnicos que ajustavam os instrumentos, enquanto o avião tremia sob os testes de vibração, simulando o caos supersônico que o esperava.
Nós injetávamos água nas turbinas para testar o afterburner, aquele jato de fogo que impulsionava o pássaro além do som. E cada ignição era como um trovão no peito, ecoando dúvidas. E se o motor explodisse? Eu me lembro de noites em que ficávamos até o amanhecer, medindo o alongamento da fuselagem em câmaras térmicas, aquecendo o metal a 127 graus Celsius para imitar o atrito do ar e vendo como as juntas se expandiam, rangendo como ossos velhos. Era uma dança delicada de precisão, com sensores colados como tatuagens na pele do avião, registrando cada tremor, cada suspiro, enquanto eu lutava contra o medo de que um cálculo errado nos levasse ao abismo. Mas nesses momentos de tensão surgia a esperança. Ver o nariz Drup se abaixar pela primeira vez como um predador se curvando para caçar me fazia sentir vivo, conectado a algo maior, mesmo que o preço fosse noites sem sono e mãos trêmulas de cafeína. Profundamente nos laboratórios escondidos de Farnborough, onde o ar era seco e carregado de eletricidade estática, vinham as simulações que nos assombravam como pesadelos vívidos. Eu viajava para lá em trens noturnos, carregando pastas cheias de dados que pareciam confissões, e entrava em salas escuras onde computadores primitivos, monstros de válvulas e fitas magnéticas, mastigavam equações para prever o imprevisível. O cheiro de óleo quente das máquinas misturava-se ao meu próprio pavor, enquanto rodávamos cenários de falha. O que aconteceria se uma asa delta oscilasse no flúter supersônico, rasgando o ar como uma lâmina descontrolada? Nós construíamos modelos em escala, mergulhando-os em túneis de vento que uivavam como banshees, medindo forças que poderiam dobrar o aço como papel. Eu sentia o frio na espinha ao ver simulações de colapso estrutural, onde o Concorde virtual se contorcia e quebrava, pixels representando vidas perdidas, e cada ajuste no design era uma vitória suada contra o caos. Mas as falhas reais vinham como punhaladas. Lembro de um teste onde um painel de titânio rachou sob pressão, ecoando como um tiro no silêncio do hangar, forçando-nos a repensar soldas e reforços com noites de debates acalorados que deixavam egos feridos e amizades tensas. Era ali no limbo entre teoria e realidade que eu questionava minha sanidade, sentindo o peso emocional de saber que nossos erros poderiam custar vidas inocentes, mas também o fogo da superação ao ver o design evoluir mais forte, mais resiliente, como um guerreiro marcado por batalhas. Nas salas de conferência enfumaçadas de Paris e Londres, onde o ar era denso, com o aroma de café forte e tensão palpável, desenrolava-se a dança caótica das equipes internacionais, franceses e britânicos colidindo como placas tectônicas, cada um defendendo sua visão do paraíso supersônico. Eu me sentava ali, o suor escorrendo sob a camisa engomada, mediando brigas sobre tudo, desde o formato do nariz até a cor da pintura, enquanto o cheiro de cigarro se infiltrava em minhas roupas como um lembrete constante do estresse. Transportar conhecimentos era tão desafiador quanto as peças. Eu cruzava o canal em ferries balançantes, carregando protótipos que pareciam relíquias sagradas, e via como diferenças culturais viravam abismos, os britânicos precisos como relógios, os franceses poéticos como artistas. Mas nos conflitos nascia a inovação, debates sobre o sistema hidráulico com fluidos que resistiam ao calor infernal, levavam a soluções híbridas que ninguém imaginava, como válvulas de carbono que dançavam com a pressão. Eu sentia o dilema interno rasgar minha alma, amando a colaboração que nos unia, mas odiando as noites solitárias em hotéis frios, questionando se a união valia o preço emocional. Uma reviravolta veio quando um engenheiro britânico, em um momento de vulnerabilidade,
Compartilhou uma carta pessoal sobre seu pai piloto na guerra, nos lembrando que estávamos construindo não só um avião, mas um legado de paz através da velocidade. E ali, no meio do caos, encontrávamos esperança forjando laços que transcendiam fronteiras, mesmo que o cansaço nos deixasse à beira do colapso. Nas forjas ocultas de Coventry, onde o ar queimava com o brilho de fornalhas infernais, revelavam-se os segredos dos materiais que davam vida ao Concorde. Ligas de alumínio RR-58, forjadas em segredo como poções alquímicas, resistindo ao calor que derreteria metais comuns. Eu entrava ali com máscara, sentindo o calor lamber minha pele como um amante perigoso, enquanto operários martelavam placas que esticariam 25 centímetros em voo, contraindo-se ao pouso como um ser vivo, respirando. O cheiro de metal fundido misturava-se ao meu próprio medo, sabendo que inovações, como o vidro laminado do cockpit, curvo e pressurizado, eram testadas em câmaras de vácuo que simulavam o vazio do espaço. Nós inseríamos fibras de carbono em protótipos, leves como sussurros, mas fortes como diamantes, e eu perdia horas tocando aquelas texturas alienígenas, imaginando o avião cortando nuvens a Mach 2. Mas o terror vinha das inovações falhas, uma liga que corroeu sob testes de fadiga, rachando como vidro sob pressão, forçando-nos a noites de reformulações angustiantes. Era uma jornada sensorial de toques e tremores, onde cada material carregava uma história de superação, como o isolamento térmico de ouro nos motores, refletindo o calor como um escudo mítico. E eu me sentia parte de um ritual antigo, conectando-me emocionalmente à matéria-prima que desafiava o céu, mesmo que o preço fosse ver amigos envelhecerem prematuramente sob o jugo da perfeição. Finalmente, nos corredores ecoantes dos museus, onde o Concorde agora repousa como um titã adormecido, reflito sobre o legado humano, as cicatrizes eternas que marcavam não só o metal, mas as almas de quem o construiu. Eu caminhava por ali anos depois, sentindo o cheiro de poeira e nostalgia, tocando a fuselagem fria que outrora queimava com ambição, e lembrava das vidas transformadas, operários que perderam dedos em máquinas impiedosas, engenheiros como eu que sacrificaram famílias pelo sonho. O ar era pesado com memórias de celebrações. O primeiro voo transatlântico em 1976, onde o mundo aplaudia enquanto nós chorávamos de alívio, mas também de perdas, como o acidente que silenciou o rugido em 2003. Nós inovamos com sistemas de controle fly-by-wire primitivos, fios que pensavam como cérebros, mas o custo emocional era um abismo, divórcios, insônias e o fantasma de "e se tivéssemos parado?". Uma citação de André Turcat, o piloto de testes francês, ressoa como um eco. Voar no Concorde era tocar o futuro, mas o futuro morde de volta. Era aí que a verdade se revelava. Esses aviões eram forjados de humanidade crua, de dores e desejos que nos impulsionavam além do limite, deixando cicatrizes que nos faziam mais fortes, mas também mais solitários no vasto céu que conquistamos. E no fim, a verdade impressionante se revela como um soco no estômago. Esses aviões que voam a mais de 900 km/h, na verdade, dobrando isso, foram forjados não só de metal, mas de sonhos partidos e vitórias amargas, um legado que mudou o céu para sempre, mas foi silenciado por um acidente trágico em 2000 e custos que o mundo não quis pagar. O Concorde voou alto, mas caiu como Ícaro, deixando-nos com a lição de que a velocidade tem um preço emocional, uma solidão no ar que ecoa em nossos corações. Você acredita que homens como eu dedicaram vidas inteiras para algo que durou apenas décadas? Já sentiu essa ânsia de romper barreiras só para descobrir o vazio do outro lado? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Compartilhe essa história secreta.
Comente abaixo se você voaria em um Concorde renascido e se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem de sonhar mais rápido que o som.